Olá, bom dia, seja muito bem-vindo na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais uma lição dessa revista, dessa vez a sexta lição da revista de 2019, segundo semestre de 2019. Hoje nós vamos falar sobre discipulado. Antes de mais nada, eu queria pedir a você que está me assistindo pelo YouTube, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, aqui embaixo. Isso é bom para você receber os avisos de quando vem os vídeos novos, não somente das aulas, mas também dos cultos online da igreja, tá ok? Isso aí é só uma dica, beleza? Vamos orar para a gente começar a lição. Pai Celeste, Deus bondoso, muito obrigado, Senhor, por mais essa lição. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido conosco. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado, Senhor, conosco, tem falado as nossas vidas, Pai, através dessas lições. Muito obrigado, Senhor. Senhor Deus, põe tua mão, Senhor, sobre cada um que aqui estiver escutando essa mensagem, que estiver ouvindo a lição, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. Lição de hoje, nós vamos ver os 12 discípulos de Jesus e a sua missão. Uma missão única. Ok? 12 discípulos e apenas uma única lição. Tá bom? Essa é a nossa lição de hoje. E vamos falar de aprendizado. Vai chegar uma hora no slide que eu vou tocar nesse assunto. E aí eu queria deixar para você algumas dicas, e eu vou falar só no final do slide algumas dicas, no final da aula, algumas dicas de canais que eu tenho usado para aprender mais, tá ok? São dicas, apenas dicas, eu não levo nada desses canais, não tem nada a ver com eles, mas eu vou deixar uma dica para vocês, tá bom? Vamos tocar o barco da lição. O texto de hoje é um texto bem longo, tá? É um capítulo inteiro praticamente, e a gente vai trabalhar em cima de todo esse capítulo, tá bom? Objetivos da lição hoje. O que eu quero que você no final da lição esteja sabendo? Você conheça os 12 discípulos, 12 apóstolos de Jesus, tá ok? O que eu quero que você não somente saber quem são os 12, não é essa a ideia. Decoreba não é o caso, tá? A ideia é que você conheça essas peculiaridades, tá bom? Não vou entrar em detalhes na vida de cada um, a gente só vai falar no próximo slide aqui, apresentar cada um. Mas eu quero que você foque nesses dois últimos objetivos: destacar os aspectos fundamentais do discipulado de Jesus e evidenciar a necessidade de aprendizagem do discípulo. O discípulo tem que estar sempre aprendendo, beleza? E a gente é um sumário para você não se perder, nem você e nem eu, ok? Vamos lá. Nosso texto base é o capítulo 10 todinho de Mateus, tá ok? Vamos lá. Os 12 apóstolos, seus nomes. Tendo Jesus chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, chamado Pedro; André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu; e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu; Tadeu; Simão, o Zelote; e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Jesus enviou as instruções aos 12. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções. E é aí que a gente vai ter o maior foco da lição, tá ok? Presta atenção
nesse trecho do texto de nosso estudo hoje. Vamos lá. Jesus enviou esses 12 dizendo as seguintes instruções, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva para os gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Não levem ouro nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno, e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade vos digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. As admoestações. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem com o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês, que é quem fala por meio de vocês. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais aos membros da casa. A quem devem temer? Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam em plena luz. E o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem nos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o conhecimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos das cabeças de vocês estão todos contados. Portanto, não temam. Vocês valem muito mais do que muitos pardais. Confessar e negar a Cristo. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Sobre as dificuldades. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe,
entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. As recompensas. Quem recebe vocês é a mim que recebe, e quem recebe a mim recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, ao caráter de profeta receberá a recompensa de profeta. No caráter de profeta receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este o meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Então, o texto é longo, mas a gente vai trabalhar praticamente todo ele, tá ok? Vamos lá. A gente vai começar a lição falando dos 12 apóstolos. A lição não é sobre eles, mas sobre o discipulado. E aí eles são o grande exemplo, tá ok? É a partir dali que a gente vai partir. A partir dali que a gente vai partir foi ótimo, né? Mas é a partir dali que a gente vai iniciar o nosso estudo. Só para a gente refrescar a memória, pensa aí nos 12 apóstolos, tá ok? Pensa se você consegue lembrar o nome deles todos, tal, antes da gente passar para o próximo slide, tá ok? Faz um esforço aí de memória, tenta pensar nisso, se você consegue se lembrar deles todos, tá ok? Só como exercício. E tenta pensar no contexto de cada um. Quem era cada um deles? Tá? Pensa nisso. Se você sabe quem era cada um deles. Ok? 1, 2, 3, vamos para a revelação. Tá ok. Aqui esse slide é importante que você tenha o seguinte. Todas essas informações não são informações que constam da Bíblia. Quer dizer, algumas sim, mas a grande maioria não. São informações que constam da tradição da igreja, de alguns dos escritos mais antigos que se tem e por aí vai, tá? Algumas são controversas, outras não. E aí, tá para você conhecer um pouquinho de cada um deles. Pedro e André eram pescadores. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição, porque ele disse que não era digno de ser morto como o mestre dele. A gente tem André, que foi morto numa cruz em forma de X e não naquela cruz em forma de T que a gente conhece. O João, que foi o discípulo amado, né, que é aquele que não enfrentou o martírio na sua morte, ele morreu de causas naturais, mas ficou exilado numa ilha-prisão, a ilha de Patmos. Tiago, que foi decapitado, ele era irmão de Tião, tá? Os dois eram filhos de João. A gente tem Filipe. Filipe foi para onde? Cartago. Cartago é no norte da África, tá ok? Também foi morto por lanças, tá? A execução dele foi através de lanças e por aí vai. E a gente tem algumas figuras aí que são controversas. Exemplo, Mateus. Mateus era um publicano. Publicano era um cara com dinheiro, tá? Ele era Mateus era o cara que recolhia impostos, e ele, para a sociedade judaica, ele compunha a pior corja que existia, que era o pessoal judeu que trabalhava para o romano. Era uma das figuras mais execradas da sociedade. E a gente tem o famoso Judas Iscariotes, que foi o cara que traiu Jesus, ok?
mas a gente tem todos aí. Tem alguns mais incógnitos aí, o Tiago, filho de Alfeu, que teria sido apedrejado. Tem o Bartolomeu, que a gente praticamente não ouve falar dele. A gente tem o Simão, tá? O outro Simão, né? Simão Zelote. E o Zelote indica que ele era de um grupo que era chamado... os Zelotes eram um grupo meio terrorista. Jesus chama um também desse grupo. Tá ok? A gente tem o outro Judas aí, o Judas Tadeu, tá? Que é mais um pouco conhecido, a gente quase não fala dele, porque tem muito poucas informações na Bíblia. Tá bom? Além desses, a gente tem mais dois que não constam aí na relação desses 12, que são Matias, que a Bíblia só cita eles lá na escolha para substituir Judas Iscariotes. Mas tem um detalhe: Matias, a Bíblia diz que ele acompanhou Jesus desde o início do ministério dele. Eu nunca tinha prestado atenção nisso, mas está lá, que ele acompanhou Jesus desde o início do ministério, durante os 3 anos. E tem também Paulo, que aí dispensa comentários, tá ok? Mas a gente vai pegar esses 12 que foram aqueles que a Bíblia nomeia como sendo os do círculo mais fechado de Jesus. Beleza? Vamos lá, vamos tocar o barco. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: Jesus não tinha só 12 discípulos, tá? Esquece a palavra apóstolo, tá? Vamos pensar em discípulos. Jesus não tinha apenas esses 12, ele tinha uma multidão. Tinha um círculo mais fechado que ele envia numa missão, até conhecida como a missão de 70, tá? E tem um outro círculo mais fechado que ele nomeia esses 12, que Mateus nomeia esses 12. Provável, não eram apenas esses 12, não eram apenas esses. Mas esses, a gente tem a nomeação deles. E por que Mateus escolhe 12 figuras? Porque esse número tão simbólico. O judeu tinha muito a questão de números com significado. Então você tinha o 7, que é o da perfeição, você tinha o 3, que é o número do homem, você tinha o 6, que é o do homem e tal. Essa numerologia aí eu não entendo muito bem, tá? Não é muito a minha praia, particularmente eu não estudo isso. Mas a gente tem essas coisas, esses números que tinham símbolo. E o 12, ele era muito usado para representar as 12 tribos de Israel. O que acontece? Mateus, ao nomear 12, Mateus, ao nomear 12, ele quer fazer referência à completude do povo de Deus. Ele está fazendo uma referência a todas as tribos. Não sei se cada um ali era de uma tribo. De cara a gente vê que tem 2 conjuntos de irmãos, né? Tem o João e tem o Pedro e o André, e tem o João e o Tiago, né? O Pedro e o André eram irmãos, então os 2 eram da mesma tribo. O João e o Tiago também eram irmãos, então também eram da mesma tribo, ok? Então de cara a gente já sabe que não tinha 12 tribos ali. Mas esse número quer dizer o seguinte: olha, estou representando todo o povo de Israel e, por consequência, todo o povo de Deus. Lembre-se que o Evangelho de Mateus foi escrito para uma comunidade judaica, tá ok? Temos que ter isso em mente. Para quem Mateus escreveu esse livro, beleza? Seguindo, o que Jesus quer fazer com esse chamado? Tá? Jesus chama um conjunto de homens para trabalhar junto com ele, para andar junto com ele. Mas ele poderia ter feito o ministério dele todo sozinho. Por que ele pede para essas pessoas irem com ele? Porque ele quer mostrar que ele dá valor
ao trabalho em conjunto, à comunidade, à vivência junto. Todo mundo está no mesmo barco. A gente está vivendo uma questão de pandemia hoje e que muitas igrejas estão fechadas, inclusive a nossa. Mas isso não quer dizer que a vida em comunidade, a gente está tocando o barco pela internet, mas isso não quer dizer que a internet vai substituir. A vida em comunidade, na igreja, ela é fundamental. O reino de Deus é um reino comunitário. Deus não nos chamou para vivermos isolados. Deus nos chamou para vivermos em comunidade. Ok? Trabalharmos juntos. E é isso que Jesus quer mostrar quando chama esses 12 para trabalho com ele. Tá ok? Uma outra coisa, ele quer mostrar que a missão não se faz sozinho. Isso vai muito para alguns líderes aí hoje que acham que são os caras que podem fazer e acontecer porque eu faço e aconteço. Não, Jesus mostra que missão não se faz sozinho. Missão não se faz sozinho. Tá ok? Vamos lá. Outro detalhe. No grupo de Jesus havia muita gente diferente. Você tinha Pedro e André, que eram pescadores. Você tinha o Simão, que era um zelote, era um cara violento. Você tinha o Mateus, que era um publicano, era um cobrador de impostos, tá? E por aí vai. Você tem a personalidade de Pedro mais explosiva e você tem a personalidade de João, um cara mais amoroso, mais deitar a cabeça no ombro e saber as coisas ao pé do ouvido. Então a gente tem uma diversidade muito grande. E Jesus quer mostrar que ele gosta dessa diversidade. Ele junta tudo para fazer um grande bolo. Você não faz um bolo apenas com ovo ou apenas com farinha. Você precisa de ovo, farinha, leite, fermento. Você precisa do sabor que você vai colocar, seja banana, laranja, chocolate. Você não faz o bolo com apenas um ingrediente. Você precisa de todos os ingredientes. E é isso que Jesus quer mostrar. E que, outro detalhe, todo mundo ali tinha defeito. Se ele não viu problema em trabalhar com defeito, muito menos nós. Muito menos nós. Com fulano eu não trabalho, com Beltrano eu não trabalho. Negativo, Jesus trabalhou inclusive com o traidor. Inclusive. Ok? Agora, presta atenção numa coisa. Quando Jesus chama a gente para um discipulado, ele chama a gente para ir fazer uma missão, levar aquilo que a gente está aprendendo a outras pessoas. É o que eu estou fazendo agora, eu estou aprendendo e estou levando para vocês. Ok? Mas Jesus nos chama. Ele chamou André, chamou Simão, chamou Pedro, chamou João, chamou Judas, chamou Mateus, chamou todo mundo. Jesus chamou. Eles tinham um chamado. E o que foi necessário? Primeiro, ouvir o chamado. Segundo, aceitar esse chamado. Poderia ter dito, não quero. Mas não. Eles aceitaram. É preciso que você aprenda a aceitar. Eu tenho um chamado. Tudo bem, você aceita? E aí eu tenho uma experiência pessoal. Durante muito tempo eu rejeitei o chamado. Ok? E, entre aspas, vamos dizer o seguinte, eu fui muito cutucado por Deus para aceitar. Ok? É importante que você aceite. E, por fim, outro elemento essencial, você tem que estar disposto a aprender a servir. Jesus não chama você para ser servido. Jesus chama você para servir.
Muitas vezes nós queremos um chamado, nós achamos que temos um chamado, mas o que a gente quer é ser servido. E Jesus chama a gente para servir. Ok? Juntando esses três, só após esses três que são essenciais, aí sim nós vamos para o envio. Só após você ter esse chamado, você aceitar esse chamado, e só depois que você aprende a servir é que você é enviado. Não tenta botar o carro na frente dos bois. Dá ruim. Primeiro você aprende a servir, atende o chamado, ouve o chamado, atende o chamado e aprende a servir, para depois você ir. Quando você vai, aí entra uma outra etapa e você tem a capacitação. Deus vai te dar a capacitação. De alguma forma ele vai te capacitar para você fazer a obra. Meu exemplo pessoal. Eu sempre me senti chamado para o ensino, mas não me sentia capaz. E sempre usava essa desculpa: eu não sou capaz, eu não sou capaz, eu não sou capaz. Um dia abriu oportunidade para um curso na Escola de Missões lá em Teresópolis, um curso de introdução à Bíblia. Eu recebi o chamado e eu fui lá para aprender, para me capacitar, para poder estar aqui à frente hoje. Mas só depois que eu aceitei e que eu primeiramente aprendi a servir. Eu tive que me colocar à disposição, tá? Serve o testemunho para vocês. Bom, Jesus abre o jogo com esse pessoal. Jesus não conta para eles: ó, vocês vão ter todas as benesses do mundo. Jesus não faz isso com eles. Jesus abre o jogo: vocês vão ter problemas. E aí ele faz uma advertência. E nessa advertência ele usa 4 animais como metáfora para ensinar para eles. Eu estou mandando vocês como ovelhas no meio de lobos. O que ele está dizendo isso? Primeiro, a ovelha não age sem a figura de um pastor, alguém para orientar. A ovelha não age sozinha. Ela está sempre em grupo e sempre seguindo um líder. No meio de lobos, ele está dizendo: vocês vão estar em perigo. Vão estar em perigo. Vocês são frágeis como essas ovelhas e vão estar em perigo. Tem que tomar cuidado. E aí sim ele diz: portanto, sejam prudentes como as serpentes. A palavra que ele usa é frônimos. A gente já teve uma aula que a gente falou sobre isso. A frônimos tem a ver com inteligência, com sabedoria. Então sejam sábios, sejam prudentes. E simples como as pombas. A pomba, no sentido, a palavra que ele usa aí para simplicidade é aqueraio, que quer dizer pureza, falta de malícia, inocência. Então, não é aquele cara que fica buscando cabelo em ovo, mas ele também não anda pelo vale da sombra da morte, vamos chamar assim. Ele não anda na corda bamba. Ele anda com prudência. Essas 4 metáforas, a ovelha, o lobo, a serpente e a pomba, são ótimas para a gente entender o que Jesus quer da gente. Somos frágeis, estamos num mundo de inimigos. Portanto, devemos ter prudência e simplicidade. Aliás, prudência e simplicidade são características do discípulo. Tá ok? Porém, Jesus diz que a vida não é somente lutas. Junto com as lutas, ele oferece, primeiro, estímulo, segundo, recompensas. E aí ele estabelece uma relação de muita sinceridade. Sinceridade. O mestre e os discípulos estão no mesmo barco. O mestre e o discípulo estão trabalhando juntos. Não vou dar mole. Eu vou alertar esse meu grupo
para os perigos que vêm aí, mas eu não vou deixar ele simplesmente achando que é só perigo. Tem muita coisa boa, ok? Primeira coisa que ele fala: vocês não vão estar sozinhos, eu estou junto com vocês. O perigo que vocês estão enfrentando, eu também vou estar enfrentando. Eu não estou no bem bom. Nós somos um corpo, nós somos um. Jesus faz questão de deixar isso bem claro. Ali está se tratando de um conjunto. Tá, ok? A gente vai ver lá para frente, tem um outro slide que a gente fala das recompensas. Mas é importante que a gente tenha isso em mente. Jesus quer deixar claro que se trata de um grupo, de uma equipe. Não é a equipe do eu sozinho. É uma equipe onde todos estão lá, cada um com as suas características. Ok? Vamos lá. Aprendizes. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que Jesus quer formar um time. Ele não quer um bando de cegos obedecendo cegamente a ele. Não, ele quer formar uma equipe que sabe do que se trata, que se prepara, tá, ok? Cada um com as suas características, cada um trabalhando na sua área para um bem comum, tá, ok? E esse texto que a gente trabalha, que a gente está trabalhando aí de Mateus 10, ele nomeia 12. São pessoas comuns, com a exceção de Mateus, que era uma situação meio à parte, né? Por ser um publicano, só por isso. Mas era mais uma pessoa comum. Ele não era um profeta, ele não era um sacerdote, ele não era um levita, ele era simplesmente mais um. Ok? O que a gente vê nessa história? Todos tinham as suas características, cada um com a sua individualidade. Porém, cada um na sua, somando para o conjunto. Pensa num time de futebol. Time de futebol você tem goleiro, zagueiro, meio de campo, lateral, centroavante, cabeça de área. Imagina um time que tem 10 goleiros, não tem condição. 10 zagueiros, não tem condição. Só tem centroavante, não tem zagueiro, não tem condição. Tem que ter um em cada função. Não pode ter só destros, tem que ter destros e canhotos. Um time precisa de ter diversidade. Na sua família, cada um faz uma função. Um sustenta a casa, o outro cuida da casa, o outro mantém a unidade quando o bicho está pegando, quando a encrenca está braba. Tem sempre aquele que chega e vão baixar a bola, vão pensar duas vezes, sempre tem. A equipe trabalha com a diversidade, tá, ok? E Jesus traz isso. É preciso aprender com Jesus. E aí uma curiosidade, a palavra discípulo, né, que tem a ver com aprender, a palavra grega é matetes, ela deriva do verbo mateo, ou matano, né, que quer dizer aprender. E aí dessa palavra também deriva o nome Mateu. Matano deriva Mateu, aprendizado. O que acontece? O verbo aprender, ele denota um esforço. Não é simplesmente, faz o que eu estou mandando. Não é isso. Aprender denota um esforço, sair da estaca zero. Tá, ok? Não é decorar, não é aceitar cegamente uma ideia. É aprender. Jesus não chama a gente para ser servos cegos. Ele nos chama para ser discípulos, aprendizes dele. Ok? E aí, o que ele faz? Ele reúne e dá as instruções.
que ele faz? A gente já falou sobre isso, né? Sobre a totalidade. Uma coisa que é muito interessante, está aí no finalzinho aí do slide. Mas, olha só, eles eram muito diversos, mas mais importante do que serem perfeitos e irrepreensíveis, foco nisso aqui, mais importante do que serem perfeitos e irrepreensíveis era a disposição de ouvir e seguir o Mestre, era a disposição de se deixar transformar por Jesus. Todos eles estavam dispostos a se deixar transformar por Jesus, inclusive Judas. Inclusive ele. Ok? Quando Jesus chama esses 12, ele dá as instruções e diz o seguinte: olha, vocês vão ter autoridade. Vocês terão autoridade. Porém, a autoridade de vocês não é para fazer o que vocês querem. A autoridade de vocês não é para isso. A autoridade de vocês é para agir de acordo com a vontade de Deus. É para isso que eu estou dando autoridade para vocês, para que vocês ajam de acordo com a vontade de Deus. Eu estou dando poder para vocês, mas esse poder não é para vocês fazerem o que vocês querem. Esse poder não é de vocês, é do Pai. E se é do Pai, é para fazer a vontade dele, não a de vocês. É para que vocês ajudem, para que vocês trabalhem em favor daqueles que precisam. Vão lá, expulsem demônios, curem, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, porque o poder é para ajudar aqueles que precisam. Não é para que vocês sejam os caras, é para ajudar a quem precisa. Tá ok? Vamos lá, passo a passo das instruções de Jesus. Primeiro, não tomem o caminho dos gentios. Primeiramente a sua casa. Primeiramente a sua casa. Jesus fala com eles: não tomem o caminho dos de fora. Vamos trabalhar dentro da nossa casa. Não vá para o caminho dos gentios e nem dos samaritanos. Jesus não queria atingir esse povo? Claro que queria, mas não era o momento ainda. Inclusive com os samaritanos havia risco para eles. Havia risco, porque a encrenca com os samaritanos era muito, muito forte. Então ele diz: olha, não tomem, pelo menos por enquanto, não tomem o caminho dos gentios nem dos samaritanos. O próprio Jesus vai aos gentios e vai aos samaritanos. Mas nesse momento, quando ele envia, ele diz: primeiro vão para a casa de Israel. O que vocês vão fazer? Vocês vão pregar o reino de Deus, vão falar do reino de Deus. O que eu estou falando para vocês, vocês vão repetir lá. Vocês vão ter uma ação solidária. Vocês vão ser recebidos, ajam com solidariedade. As pessoas precisam, sirvam-nas. É para isso que eu estou dando poder para vocês, para que vocês sirvam as pessoas. E aí, vocês vão ver os sinais do reino. O povo vai ver o sinal do reino. Que sinal é esse? A palavra que vocês estão pregando está sendo colocada em prática. Vocês estão falando de um reino de paz e vocês estão levando paz. Vocês estão falando de um reino onde servo e senhor estão em pé de igualdade. Vocês estarão servindo. Eu e vocês estão juntos. Vocês não estão abaixo, nós estamos juntos. Podem falar: eu e o meu Senhor estamos juntos. Essa é a mensagem. E aí, a palavra de Deus, a palavra anunciada, sendo colocada em prática, se torna sinal visível do reino. Ok? Cutucada na nossa igreja de hoje. Cutucada é. Não deveriam pedir nada em troca por agir em favor das pessoas. Vocês receberam de graça, deem de graça. Vão na casa das pessoas, vão se hospedar, vão receber, deem
O poder que eu estou te dando, eu dei para vocês de graça. Vocês não podem pedir nenhum favor em troca. Façam simplesmente porque deve ser feito. Façam com o intuito de ajudar. Não peçam nenhum favor em troca. Não acumulem bens aqui na terra, acumulem tesouros no céu. Ok? É isso que Jesus fala. Agora, Jesus manda eles saírem, Jesus manda que eles sigam viagem, sem roupa reserva, sem sandália reserva, sem levar comida de reserva para eles. Vão lá, em algum lugar vocês vão receber, alguém vai receber vocês. Jesus não está mandando, ele não está dizendo que é para ter uma vida de privação. Não é para passar fome, não é para passar necessidade. Mas é para ter simplicidade. Aprendam a receber. O que vocês receberem, recebam com alegria. O que receber, receba com alegria. Não tem nada. Recebeu um pão, recebe o pão com alegria. Não tem nada. Recebeu uma veste, uma sandália, receba com alegria. Aprendam a ser gratos. Tá ok? Mas ele também advertiu, olha só, vocês vão fazer o bem para um monte de gente, mas vai ter muita gente que não vai querer ouvir. E aí vocês sacudam a sandália dos pés. Isso é um gesto que eles faziam com os gentios. Quando entravam na casa de um gentio, ou mesmo quando eles tinham que passar por território gentio, ao entrar em Israel, eles sacudiam o pó das sandálias dos pés, para dizer: não estou levando nada para dentro de casa que não seja daqui, não estou levando nada para dentro de Israel que seja de fora. Quando Jesus fala sacuda as sandálias dos seus pés, ele trata como se fossem gentios. Se não quiserem ouvir, levaram a palavra, levaram o anúncio do reino, rejeitaram, trata como aqueles que rejeitaram fazer parte do reino de Israel. Trata como quem rejeitou. E eu aviso para vocês, a mão de Deus vai pesar sobre esses que rejeitaram. Quando ele fala lá, vai ter mais rigor sobre eles do que sobre o pessoal de Sodoma e Gomorra. É aí que Jesus está falando. Eles ouviram e rejeitaram. O problema não é de vocês. Vocês fizeram a sua parte. Tá? Ao sacudir as sandálias dos pés, Jesus está dizendo: olha, vocês não têm culpa se eles não quiseram ouvir. A parte de vocês fizeram. Jesus também chama a atenção, adverte. Olha, vocês vão ter muitos problemas. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser... Opa, deixa eu puxar a câmera aqui para outro canto para não cobrir aqui. Não, deixa eu tirar aqui que vai ser mais fácil. Slide com câmera. Deixa eu tirar aqui. Pronto, aqui. Jesus adverte: olha, vocês vão ter problemas. Vocês vão ter problemas. Vocês vão ter que... Vocês vão ser levados aos representantes da lei, vocês vão ser levados aos sacerdotes, vocês vão ser levados a quem não quer nada com vocês, vocês vão ter problemas legais, vão ser açoitados, vocês vão ter castigos físicos, mas eu estou com vocês. E é por causa disso que eu digo para vocês: sejam simples como as pombas, mas sejam também prudentes como as serpentes. Tomem cuidado. Quando vocês perceberem que estão em perigo, fujam para uma cidade civil, para uma casa ou uma cidade vizinha, para que vocês não venham a correr risco de vida.
Vamos trazer hoje, para a nossa realidade hoje, nesse momento de pandemia. Tem gente que está contra essa ideia da igreja fechar por causa da pandemia, numa cautela com seus membros. Tem gente que é contra. Tudo bem, é a maneira de pensar da pessoa. Porque você não tem fé. Não é questão de fé. Tem que ter prudência. Tem que ter prudência. Jesus disse para a gente ser simples como as pombas, mas prudente como a serpente. Ao ver uma situação de perigo, previna-se. E é o que a gente está fazendo hoje. Tá? Não é questão de não ter fé, é questão de se prevenir. Da mesma forma, ao anunciar o reino de Deus, a gente tem que ter cuidado. Não é ficar dando murro em ponta de faca. Ok? Estou tentando manter aqui a câmera certinha para ajudar vocês. Apesar dessas admoestações, desses avisos de perigo que Jesus dá, apesar disso, Jesus também estimula, diz: olha só, vocês vão passar por problemas, mas eu vou estar com vocês. Eu não sou melhor do que vocês, todos estamos juntos, nós estamos no mesmo barco. Agora não é vocês, não sou eu, somos nós. Nós estamos juntos. Ele diz para aqueles 12 que ele está mandando: eu vou estar com vocês o tempo todo. O Espírito Santo vai estar com vocês. Quando vocês forem levados às autoridades, não se preocupem com o que vocês vão falar. Eu sei que vocês são simples. Não se preocupem com isso, porque quem vai falar vai ser Deus através da boca de vocês. Deus tem o controle de todas as coisas. Nem um fio de cabelo cai sem que ele tenha conhecimento. Nem um fio de cabelo cai. Então pode ficar tranquilo que Deus está no controle. Tá ok? E aí ele diz: todo que quiser me seguir tem que tomar a sua cruz. Mas não pode olhar para trás. Tem até um hino do Logos que fala isso: quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Não olha para trás. Confia em Deus e segue em frente. Jesus quer que os seus discípulos trabalhem unidos. E aí está aí a afirmação de unidade. João faz a seguinte referência: eu vim para que todos tenham vida e a tenham vida em abundância. Jesus quer que você tenha vida. Mas ele lá no final, apesar dessas admoestações, lá na oração sacerdotal, Jesus ora, João 17, para que a gente seja um. Jesus ora pela nossa unidade. Tá ok? Quando a gente lembra essas instruções de Jesus, quando a gente lembra essas instruções, a gente lembra também o significado e a responsabilidade e também os benefícios de ser discípulo de Jesus. Tá? Não é só dificuldade, não é só benefício, tem responsabilidade. Tem as duas coisas, dificuldade e benefício. Vamos lá, o que a gente aprendeu dessa lição toda? Estamos chegando ao final, tá? O que a gente aprendeu? Primeiro, Jesus chamou. Segundo, os discípulos atendem esse chamado. Letra A, né? Jesus chama e os discípulos atendem. Continuando, Jesus não chamou pessoas desocupadas. Jesus não está te chamando porque você está à toa. Jesus está te chamando justamente porque você trabalha, porque você tem ocupações. Ele não chamou à toa lá. Ele chamou
Ele chamou pescadores, chamou cobradores de impostos, chamou pessoas que estavam lutando pela liberdade do seu povo. Ele chamou gente que estava trabalhando, estava no meio dos seus afazeres. Ok? Muitas vezes a gente começa a botar dificuldade. Eu não posso por causa disso, eu não posso por causa daquilo, eu não posso por causa daquilo outro. Eu mesmo, como eu falei lá atrás, eu mesmo já fui um desses que chegava, não dá para mim, não dá para mim, não dá para mim. No entanto, Jesus me chamou e me deu a condição, e me mostrou, botou o dedo na minha cara: olha, você serve sim, você tem condição, você pode. Estou eu aqui. Ok? Muitas vezes a gente começa a colocar dificuldade. Tá ok? Mas aí, busca a graça e a sabedoria de Deus. Busca a graça e a sabedoria de Deus para que você possa ser instrumento de Deus. Ok? Vamos lá. A gente tem aí, se eu não me engano, 3 pontos. Vamos lá. Primeiro ponto: os discípulos são orientados por Jesus. Quando Jesus chama, ele não faz simplesmente, chama, vem cá, o Pedro, vem cá, eu quero que você vá para tal lugar. Vai lá, se vira. Não. Ele não faz isso. Ele reúne todo mundo, tem uma conversa muito franca, mas ele ensina, dá as instruções. Eu quero que vocês vão lá falar sobre isso, isso e isso. Se te perguntarem, você vai responder assim, 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 assado, pá. Jesus ensina. E aí entra um ponto muito interessante. O discípulo de Jesus não pode, está em vermelho, não pode se contentar com o ensino raso. Estamos em escola dominical, com todas as dificuldades, mas estamos em escola dominical. Procuramos dar aqui, na escola dominical, um ensino profundo. A ideia não é que você tenha mingauzinho todo dia. A ideia é que você tenha comida com substância, uma rabada, uma dobradinha, comida com substância, como dizem no Nordeste. Tem que ter substância. A sua comida tem que ter substância, o seu alimento diário tem que ter substância. Procure se aprofundar, procure conhecer mais, buscar outras fontes de conhecimento, procure entender o contexto do texto bíblico, procure entender como que aquelas pessoas pensavam, para que você possa entender o que está escrito aqui no texto bíblico. O que o autor queria dizer com aquilo? Isso é um conhecimento muito mais profundo. Tá ok? Eu disse que eu ia dar uma dica de canais, mas no final da aula, quando eu trouxer a câmera toda na integral, eu vou falar de alguns canais que eu tenho usado. Não são canais religiosos, veja bem, tem religiosos, mas tem 3 que eu gostaria de apontar para vocês, independente, mas é de cultura, para que você consiga entender o que você lê na Bíblia, beleza? Vamos lá. Estou eu dando spoiler aqui. Segundo ponto: os discípulos trabalham em conjunto na missão. Mateus não trabalhou sozinho, Pedro não trabalhou sozinho, João não trabalhou sozinho, Bartolomeu, Filipe, todos eles, André, nenhum deles trabalhou sozinho. Todos trabalhavam em comunidade, em conjunto, em equipe. Ok? Um outro detalhe: os discípulos passaram pelos perrengues que eles tinham que passar. Jesus também passou. Eles estavam juntos. Eu vou passar, vocês vão passar, nós vamos passar pelos percalços da vida. Nós teremos problema. Não é que vocês vão ter e eu não. Ou eu vou ter e vocês não. Todos nós vamos passar. Foi isso que Jesus ensinou. Trabalhar em conjunto.
Pedro faz isso, André faz aquilo, João faz aquilo outro, Simão faz aquele outro e por aí vai, cada um fazendo o seu. Tá ok? E aí, essa frase marrom aí eu acho ótimo. Exercer o ministério contando com a ajuda dos irmãos torna essa caminhada muito mais leve e a aprendizagem muito mais enriquecedora. Tá ok? Terceiro ponto. Os discípulos são capazes de vencer dificuldades. Eu acho que isso aí está nítido no texto. Tem dificuldades? Tem. Mas seguindo o mestre, trabalhando junto com o mestre, você vence as dificuldades. Jesus orientou, deu poder, deu autoridade e mandou o Espírito para ser com eles. Quando Jesus é assunto aos céus, ele diz: fiquem aqui em Jerusalém e aguardem para que vocês sejam revestidos de poder. Mais uma nova instrução. E diz para eles: vocês vão ser testemunhas aqui nos confins da terra, mas espera para vocês receberem poder, porque vocês não vão sozinhos, o Espírito Santo vai junto com vocês. De novo, dá livramento e força necessária para enfrentar as dificuldades e tribulações. Vocês vão enfrentar muito mais dificuldades do que vocês enfrentaram até agora, mas o meu Espírito vai estar junto com vocês. O Espírito Santo vai revestir vocês. Tá ok? E esse chamado continua para a gente. Jesus quer contar com você para ir levar a palavra, para ir levar o reino dele, para implantar o reino aonde você está. A gente pensa em missionário, pensa muito no cara que vai lá para a África, que vai lá para a Europa, para a Ásia. Nós somos missionários aonde nós estivermos. Por que nós somos missionários? Porque nós temos uma missão. Temos uma missão. Ok? Deus nos chama para assumir essa missão. Continua esse chamado até hoje. E aí, essa classe, essa aula é para a classe de jovens. Aproveita o vigor da juventude. Se você já não é mais tão jovem assim, mas você ainda tem vigor, aproveita o vigor. Se você já não tem mais o vigor, aproveita agora a sua sabedoria. Todo em prol de levar o reino de Deus. Ok? E para a gente fechar, as perguntas que eu sempre coloco para vocês. Qual é o lugar que o chamado missionário tem na vida dos jovens hoje? Mas eu não quero fazer essa pergunta pensando no genérico, eu quero pensar em você. Na sua vida, que lugar esse chamado missionário ocupa na sua vida? Como é que você procura superar esse medo de atender o chamado? Jesus está te chamando. Como é que você faz para superar esse medo? O que você usa para superar esse medo? É a oração? É o estudo? É a capacitação? Como que você vence esse medo para ir à luta? Quanto tempo você investe em aprender a palavra de Deus? Não é só para decorar texto bíblico, para fazer referências de cabeça. Não. Quanto tempo você gasta aprendendo mais da palavra? Assistindo vídeos de pessoas que conhecem mais, que te dão uma luz sobre um ponto extra. Ok? Quanto tempo você gasta para estudar sobre a cultura daquele povo, ou sobre o texto original, ou o que Jesus queria dizer com determinada expressão? Ok? Quanto tempo o estudo da palavra ocupa na sua vida? E a terceira e última pergunta para a gente fechar. Como é que você lida com as referências, com as diferenças? Você sabe lidar com quem pensa diferente de você? Como é que você lida com essa diferença? É para você pensar durante a semana, tá ok?
façam a leitura daqueles textos lá de trás. E aí, como eu prometi para vocês, um spoiler aí do final do vídeo, eu vou colocar na descrição do vídeo aqui no YouTube três pessoas que eu tenho assistido muito, 4, vou tentar colocar 4, que são o Vitor Fontana, é um teólogo, eu tenho aprendido muito, mas muito mesmo com eles. O pessoal da Escola de Discípulos, que é da Igreja Batista de Campo Grande, se eu não me engano, é um outro pessoal que faz um trabalho fantástico, tem um material, muito material didático, vale a pena. O terceiro é um professor de história, ele não é cristão, não é judeu, ele se diz entre o agnóstico e o ateu, ele é alguma coisa ali, ele é um agnóstico, mas pendendo um pouquinho para o lado do ateu, mas ele tem explicações fantásticas a respeito da cultura judaica, dos textos bíblicos, maravilhoso. É Vitor Matias, acho que é esse o nome dele. Não é Vitor, não, meu Deus, esqueci. Jonatas Matias. Vale a pena vocês assistirem o material deles. E a quarta pessoa é uma guia turística brasileira que mora em Israel. Ela é judia e ela dá explicações muito legais a respeito da cultura judaica e dos costumes judaicos. Faz muita referência ao que está na Bíblia. O canal dela é muito legal, é Israel com a Aline. Vou colocar a descrição aqui. São 3 bônus para vocês aí, tá ok? Que eu acho que vale a pena vocês assistirem. Não tenho o menor contato com eles, são só pessoas que eu sigo no YouTube e aprendo muito. Muito do que eu falo com vocês aqui eu aprendi nesses canais. Beleza? Vamos orar para a gente encerrar. Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por essa lição. Ensina-nos, Senhor, ensina a buscar a Tua Palavra, a aprender mais contigo, aprender a lidar em conjunto, para que a gente possa cumprir a Tua missão. Senhor Deus, muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pessoal, até semana que vem.